Boa noite a todos. Estamos aqui, então, em um evento grandioso, né? Cada palestra, cada fala, ela nos faz nos permite essa imersão, né, em informações tão valiosas, discussões também, e tenho percebido que essas discussões nos levam às várias reflexões e insuflam, né, nossas pesquisas, confirmam nossas percepções, ora também vão de encontro às nossas percepções, na realidade colocando nosso conhecimento e outras informações em movimento, que é muito importante. E agora, então, vamos dar início ao nosso café literário, com a ilustre presença do professor Dr. Rafael Campos Quevedo e também do escritor Nathan Campos. E, através do nosso café literário, podemos ter uma conversa muito agradável com os nossos ilustres convidados. Sejam bem-vindos. Estamos aqui, então, para ouvi-los, para também, mais uma vez, mergulhar neste mundo literário incrível, enriquecedor, durante este evento, que só nos agracia, nos presenteia com tantas maravilhas. O professor Rafael Quevedo já está aqui e eu gostaria de apresentá-lo a todos. O professor Rafael Campos Quevedo, ele tem pós-doutorado, doutor em literatura pela Universidade de Brasília, graduado em filosofia e letras, é professor associado do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão e também do PG Letras da UFMA, e desenvolveu uma pesquisa de muito fôlego no pós-doutoramento sobre a obra de Salgado Maranhão. É autor de vários artigos, de livro, seus artigos são preciosíssimos, muito profundos em relação à literatura. Estive lendo um artigo que me chamou muita atenção, entre tantos, né, que ele tem, que é a lírica contemporânea e tradição poética, que tem uma relação, então, né, com o nosso evento. Professor Rafael Campos Quevedo, seja bem-vindo ao nosso café literário. E para brilhantar também, nós temos aqui, né, o Nathan Campos, e o Nathan Campos, já também apresentando a todos, que Nathan Campos, né, na realidade, é o nome literário de Natanilson Pereira Campos, é professor, cronista, romancista, poeta, né? Na realidade, também é esse símbolo da literatura que nós temos aqui entre nós. Graduado em Letras pela Universidade Federal do Maranhão, participou de vários eventos literários, ganhou concursos literários também, autor de vários livros, livros como A Ilha Naufragada, O Bicho Palavreiro, Viola de Sete Cordéis, e tantos outros, A Besta de Três Costas, com suas poesias, que realmente nos dá assim, um banho de lirismo, um banho de poeticidade, um banho de muita literatura preciosa. Então, sejam bem-vindos, estamos aqui para ouvi-los, sei que vai ser uma conversa muito agradável, literariamente agradável, poeticamente agradável. Sintam-se à vontade. Então, a palavra agora é com vocês. Muito obrigada. Oi, boa noite. Mas quem começa? Quem é o primeiro? Tá, então podemos começar, né, pelo Nathan Campos, considerando aqui uma ordem alfabética. Boa noite Maria Regina, Rafael Quevedo, Mauro César, Tayane, todos presentes. José Neres, agradeço muito pelo convite, José Neres. É uma honra, né? É sempre uma honra estar conversando com pessoas que são apaixonadas pela literatura, pelo amor pela palavra mesmo, né? Eu acho que vai até além da literatura, né? Porque envolve também o nosso trabalho como professor, como cronista, como leitores, né? Porque se nós não começássemos sendo leitores,
dificilmente a gente conseguiria se tornar também escritor, né? Então, eu vou bem além do amor pela literatura, amor pela palavra mesmo, né? Por essa arte que tem essa matéria-prima impalpável, mas que ao mesmo tempo consegue tocar tão fundo a gente, né? A gente não toca na palavra, mas a palavra toca na gente muito profundamente. Agradecer, né, esse convite, por ser um prazer para mim participar e estar presente com vocês, né? Espero aprender muito essa noite. É sempre bom estar com pessoas que gostam da palavra, porque a gente sempre aprende muita coisa com elas, né? Com vocês todos. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Maria Regina. Então, eu faço a primeira exposição, é isso? Ou esse primeiro momento é só para se apresentar? Só para eu entender aqui Tá, então a você pode metodologia. fazer, você pode sim se apresentar, professor, e já iniciar a sua Vai iniciar? exposição, tá certo? Obrigada. Ótimo. Obrigado você. Bem, boa noite a todos. Antes de tudo, obrigado, Maria Regina, pela apresentação. Queria parabenizar, então, o grupo, né, grupo de estudos em literatura maranhense pela realização do evento. Agradecer ao Dino pelo convite. O Dino me pediu que eu falasse um pouco, então, sobre poesia maranhense. E, bem, eu escolhi 3 poemas e eu preciso pedir, Maria Regina, para espelhar aqui, porque como se trata de poemas, eu preciso que eles sejam vistos, né, para que eu fale sobre eles, tá bom? Então, eu vou fazer um compartilhamento de tela para ir expondo Tudo bem, a apresentação, tá bom? certo. Sinta-se à vontade. Vocês conseguem ver já? Ainda não. Ainda não? Agora sim? Sim, sim. Ótimo. Beleza. Então, olha só, eu escolhi, até por conta do tempo, né, apenas 3 poemas, que são esses aqui. O Traduzir-se, do Ferreira Goulart, né, que é o mais conhecido dos 3 que eu escolhi. Um outro soneto do Nauro Machado, Sem Título, cujo primeiro verso é esse que está aí, Minha Existência é Igual a um Pesadelo. E um soneto também do José Chagas, né, intitulado Dualismo, tá? E aí eu gostaria de apresentar esses poemas, mas propondo um viés de leitura para os 3, tá? E aí já passo para a explicação do título aqui dessa breve fala, né? Que é o Topos do Inimigo de Mim na Poesia Maranhense, que já contém justamente a proposta de leitura desses 3 poemas, tá? Que é basicamente a seguinte, né? Eu proponho que esses 3 poemas, né, 2 sonetos e um poema do Goulart, sejam lidos como espécies de atualizações ou, digamos, versões, né, desse topos da poesia tradicional, da poesia canônica, né, do quinhentismo português, na verdade, portanto, da época de Camões, né. Então, portanto, esses 3 poemas nossos, né, do século XX e XXI, como intertextos, né, com essa tradição da lírica de língua portuguesa. Tá? Então, antes de entrar propriamente na leitura dos poemas, né, quer dizer, essa ideia que eu acabei de resumir para vocês muito rapidamente, ela teve como ponto de partida a leitura dessa antologia aqui. Eu gostaria de projetar a capa até a título de sugestão, né? É a Antologia de Poesia Portuguesa, século XVI, Camões entre seus contemporâneos. Tá? O que a Sheila Moura faz aqui, a organizadora, né, dessa antologia, é basicamente lançar uma luz assim sobre poetas que foram ofuscados, né, pela presença de Camões, né, contemporâneos dele, né? Como se sabe, assim, durante muito tempo vigorou a ideia de que a produção poética de língua portuguesa da época em que Camões viveu, né, quer dizer, o critério de atribuição dos poemas à autoria de Camões, já que eles não eram autógrafos, né, era de que se o poema era bom em língua portuguesa, ele era de Camões, né, e isso acabou, de alguma maneira, deixando à margem uma série de outros nomes, né, e eu acho que isso interessa, inclusive, ao tema geral do evento, né, que é cânone e margens, né,
Então, com o tempo, com o aprimoramento de critérios filológicos mais rigorosos, né, esses poetas começaram a ter... primeiro, o corpus camoniano passou a diminuir, né, e esses outros autores que orbitaram em torno dele à época começaram a ter mais visibilidade nos estudos literários, né. Então, o que essa obra faz é, portanto, como eu disse, trazer poemas desses autores, e aí, dentro dessa antologia, existe uma seção intitulada Inimigo de Mim. Tem um poema de Camões, de Sá de Miranda e de outros autores, que são esses aqui, ó, esses 7 autores: Bernardino Ribeiro, Baltazar Estácio, Estevão Rodrigues de Castro, o Francisco Sá de Miranda, o próprio Luiz de Camões, Martim Castro do Rio e Vasco Mouzinho de Quevedo Castelo Branco, né? Esses 7 autores, portanto, a seção Inimigo de Mim compreende 11 poemas de autoria deles, todos em torno do mesmo topos, né? Que é esse que se convencionou chamar de Inimigo de Mim, e cuja característica assim, mais básica, né, é o fato de que ele tematiza um conflito muito, muito intenso do eu lírico, né, que se apresenta cindido, ou seja, bipartido, digamos assim, sendo que uma parte está em conflito com a outra, né? Quer dizer, essencialmente, a mensagem do topos é essa. Agora, cada poeta faz digamos, empreende variações em torno desse núcleo temático, né? A questão do eu perdido, a questão da ameaça que ronda essa cisão interna do sujeito poético, e aí diante das coisas que eu vou apresentar aqui de forma um tanto resumida, né? Então, assim, há alguns anos, quando eu li essa antologia, né, o que me chamou muito a atenção, especificamente nessa parte, nessa seção do Topos do Inimigo de Mim, foi o fato de ver esse tema, na verdade, assim, ele me passou uma impressão muito forte de modernidade, né? Essa problematização do sujeito poético, essa introspecção, essa sondagem muito profunda de um conflito, de um eu cindido, digamos assim, né? E, sobretudo, pelo fato de que esse conflito interno não estava conectado com a temática amorosa, que é de herança trovadoresca, que o próprio Camões praticou e tudo mais. Quer dizer, não se tratava daquele conflito, né, que tivesse a ver com não reciprocidade amorosa da amada, ou com o dilema entre emoção e razão. Não se tratava disso. Quer dizer, esses poemas aqui dessa seção, eles não possuem esse viés, né? E também ainda não é aquele tipo de dicotomia, aquele tipo de dilema que vai caracterizar o que se começou a chamar de barroco, né? Aquela questão da espiritualidade, da mundanidade, quer dizer, não tem a ver também com isso, propriamente. E aí uma coisa que me chamou muita atenção, né? Quer dizer, os poemas do Inimigo de Mim, que atualizam topos do Inimigo de Mim, eles não explicitam a causa interna do conflito, né? Não existe no poema traços assim que autorize rigorosamente assim, que apontem, né, explicitamente o agente motivador dessa guerra interna do sujeito poético, né? E aí eu levei isso na época para uma disciplina de pós-graduação lá do PG Letras, e a Cláudia Rocha, que na época ainda estava na graduação, mas estava participando da disciplina como ouvinte, depois da conclusão da graduação e tal, resolveu encampar essa pesquisa, né, e hoje está já na reta final, já prestes a defender esse trabalho, trazendo essa discussão para a poesia do Nauro Machado, né? Então, o que eu vou falar hoje aqui, eu trago um poema do Nauro Machado, mas também estendo a discussão para esses outros dois, um do Ferreira Goulart e outro do Chagas, né? Como eu já falei. Então, eu vou começar aqui pelo mais conhecido, que é o poema do Sá de Miranda, né? Comigo me diz Avim, que diz o seguinte: comigo me diz Avim, sou posto em todo perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta se crescesse.
agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meio espero ou que fim, do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo tamanho inimigo de mim, né? Então, aquele núcleo temático a que eu me referi há pouco se faz presente aqui, certo? Comigo me desavinha, ou seja, tem uma desavença interna comigo mesmo que faz de mim o meu próprio inimigo, né? Então, todos os poemas vão, de alguma maneira, versar sobre esse núcleo, né? Propondo variações e tal, modificações, enfim, mas sempre girando em torno dessa ideia fundamental, tá? E, sobretudo, esse final, uma coisa que eu vou voltar sempre aqui quando estiver falando dos poetas, dos poemas, né? Que é essa ameaça que ronda, né? Esse conflito interno, né? E que aparece aqui nesses poemas através dessa palavrinha aqui, perigo, que é uma palavra incomum, como vocês vão ver ao longo de outros exemplos aqui. Né? Eu trouxe um trechinho também aqui, um quarteto do Baltazar Estasso, que diz: que guerra tão cruel trago comigo de quem sempre ando ferido, pois para nunca ser de mim vencido, a mim comigo mesmo me persigo. Né? Então, isso aqui é para mostrar um pouco para vocês que existe gradação, né, na variação do topos do inimigo de mim. Quer dizer, vocês viram em Sá de Miranda que a coisa aparece como uma desavença interna. Em Baltazar Estasso, você já tem uma guerra cruel. Você já viu um processo de hipérbole aí do tema. Né? Bem, então agora sim, indo para os poemas que eu escolhi, vou começar do Goulart, que é um poema de 1980, né, do livro Na Vertigem do Dia, e que ficou conhecido porque o Fagner musicou, etc. Eu vou lê-lo e depois comento algumas coisas. Né? Vou até aumentar aqui. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Né? Bem, os dois elementos Aliás, antes de falar disso, eu queria comentar com vocês, de passagem, um aspecto estrutural desse poema que me chamou a atenção quando eu comecei a mexer com ele, assim, para comentá-lo, né, que é o seguinte. Esse poema tem uma estruturação que me pareceu interessante na disposição dos versos, né? Do ponto de vista métrico, uma coisa me chamou a atenção, que é a seguinte. Vejam, essa primeira estrofe, ela vai colocar aqui um modelo que vai ser seguido por boa parte do poema, que é o seguinte. Esse primeiro verso, uma parte de mim, é um verso de 6 sílabas poéticas. O verso que se segue a ele é um verso de 4 sílabas poéticas. Isso se dá nos dois seguintes. De modo que, se você pensar que o poema está falando de uma parte de outra, né, então destacadas de si, uma parte é uma coisa, outra parte é outra, a gente poderia pensar que, portanto, isso aqui seria um verso 6 mais 4, né, 10 sílabas poéticas, e que de fato se confirma. Né? Eu fiz essa... Quer dizer, se confirma não em todos os versos, mas em grande parte deles. Se dá isso aqui, ó. Eu fiz uma disposição aqui, deixa eu diminuir para ficar mais, para vocês verem o todo, né? Eu pensei esse poema do Goulart como uma espécie de soneto transgredido, né? Um soneto rasurado, digamos assim, né? Aquilo que eu falei para vocês se verifica aqui nos 5 primeiros versos, quer dizer, você unindo o primeiro verso e o verso seguinte, né? Eles formam decassílabos heróicos perfeitos, ou seja, com marcação nas sextas
nas sextas e décimas sílabas poéticas, né? Exceto esse sexto verso aqui, o equivalente agora aqui nesse formato, né? O sexto, oitavo e 12º versos que o decassílabo não se completa, fica com 6 sílabas poéticas, né? E aí, nessa junção, e na disposição petrarquista que eu fiz aqui, dá quase 14 versos, não fosse por esse fio solto aqui, que na minha canção eu considerei como 3 versos, para não forçar aqui uma elisão do A, do será e do arte, né? Ficaria meio não muito natural. Agora, se fizer isso aqui e forçar algumas sinéreses aqui também, como nessa parte aqui, nesse segmento, o será arte poderia, juntado aqui com esse 14º, fazer um decassílabo, que não daria heróico, mas fecharia uns 14 versos, né? Isso, claro, parece uma curiosidade, mas de algum modo aponta para certa convergência entre a mensagem do poema e a estruturação dele, né? Quer dizer, esses versos podem ser pensados como versos que foram, né, cortados ao meio, e, de certo modo, também eles apresentam o soneto, que é uma forma clássica, como pano de fundo, né? Como se fosse uma espécie de palimpsesto ali que o Goulart riscou em cima, né? Agora, indo para a questão tópica propriamente, o traduzir-se tem os 2 elementos a que eu me referi lá no Comigo me desaviem do Sá de Miranda, certo? Que é a questão da cisão do eu, né? O poema em primeira pessoa, dizendo que uma parte é uma coisa, outra parte é outra, e essas 2 partes antagonizam entre si, né? Então há essa desavença, enquanto uma parte é tal coisa, a outra é o oposto dela. E, para além disso, né, a questão a que eu me referi lá também do perigo ou da ameaça que ronda essa cisão do eu, essa cisão da subjetividade, que comparece aqui nessa última estrofe, né, quando o eu lírico, o sujeito poético, fala que é uma questão de vida ou morte. Tá? No caso, a tradução, né, ou como queiram entender a tradução, a gente vai comentar um pouco isso adiante, é uma questão de vida ou morte. E, então, como eu disse ainda há pouco, né, nos poemas da tradição do século XVI, né, aqui Sá de Miranda, Baltazar Estácio, Bernardino Ribeiro, Castelo Branco e Castro do Rio, a marca dessa ameaça, dessa questão de vida ou morte, é o perigo, né? Sou posto todo em perigo, núncios do mal e do perigo, agora no mor perigo, mas eu, quando me vejo em tal perigo, e posto em tal perigo, mal me sinto, e assim em diante. Né? Quer dizer, existe sempre essa ideia, segundo a qual essa divisão interna do sujeito ameaça a integridade, digamos, psíquica. Né? Quer dizer, o sujeito pode se esgarçar até o ponto de se aniquilar. Né? Então, no caso do poema do Goulart, quer dizer, a arte, de algum modo, é claro que o poema termina com uma pergunta, né? Será a arte essa tarefa de tradução, né, de uma coisa na outra e possibilidade de síntese, né? Esse comentário aqui, que eu vou tentar falar rapidamente dele, aponta para uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a pesquisadora aqui da USP, a Márcia Arruda Franco, ela pega 3 versões que circularam na época do Inimigo de Mim, né? 3 versões desse poema, que ela considera uma cantiga, né? E ela observa o seguinte, eu vou direto aqui para esse finalzinho, em que ela diz o seguinte, ó, especificamente, pontualmente sobre os versos 9 e 10, o 9º e o 10º, né? Na versão de 1516, o que constava era o seguinte: que cabo espero ou que fim deste cuidado que sigo. Na versão de 1540, que glória espero ou que fim da vã contenda que sigo. E, por último, na edição príncipe da obra de Sá de Miranda, a palavra que consta é trabalho, que meio espero ou que fim do vão trabalho que sigo. E aí o que ela aponta? Uma tendência crítica a se ler a palavra trabalho como pertencente ao campo semântico metalinguístico, né? Ou seja, o trabalho da escrita do texto poético.
Portanto, a conexão entre a questão do conflito interno e o trabalho de converter isso em arte, né? Ou seja, de traduzir isso em poesia, um vão trabalho, no caso aqui da cantiga de Sá de Miranda, né? Então, nesse sentido, o Traduzir-se do Goulart teria 3 traços desse topos, né? A própria cisão interna, né? O próprio antagonismo entre as partes, portanto, a desavença consigo mesmo, a questão do perigo, né? O da ameaça que circunda isso, a questão de vida ou morte, e o traduzir-se aqui equivalendo, portanto, ao trabalho na versão do Sá de Miranda, né? Passando para o segundo poema do Nauro, acabei esquecendo de tirar aqui as marcações, mas enfim, a gente já aproveita, né? Esse poema é de um livro de 2010, Cirurgião de Lázaro, né, salvo engano, e eu vou lê-lo então. Minha existência é igual a um pesadelo, girando ainda em torno do seu centro, querendo entrar e sem poder fazê-lo, naquilo a ser de quem comigo é o dentro. Eu só me faço, enquanto vivo, pelo ser no qual meu contudo jamais entro, para desenredá-lo qual novelo, abrindo fios de aranha em ventre adentro. Como fazer-me, pois, se só comigo, a guerrear comigo, meu inimigo, querendo sempre o dentro eu nunca estou, se olhando duplo a que sempre me oponho, no pesadelo em mim de um outro sonho, meu próprio ser não sabe quem eu sou. Né? Então, 2 ou 3 coisinhas que eu assinalei aqui desse poema de Nauro, e que tem a ver com o seguinte, uma variação do topos do inimigo de mim, já presente na tradição quentista, que é a ideia do eu perdido. Né? O Nauro trabalha isso muito bem, aliás, em vários poemas, né? Aqui especificamente, né? Essa ideia de um centro em torno do qual o sujeito orbita, mas nunca consegue acessá-lo, né? E essa referência que ele faz ao novelo, né, essa coisa do enredamento no novelo, os fios de aranha aqui, de algum modo reportam aquela ideia do labirinto, né, e do fio para encontrar a saída dele. Então esse é o primeiro ponto, a variação do eu perdido, né? E, claro, a referência mais direta aqui ao inimigo de mim, né? Inclusive com a própria palavra. E terceiro ponto, né, que é o principal aqui do poema do Nauro. Na atualização tópica que o Nauro faz, ele se encaminha para o que eu comentei ainda há pouco, como sendo a hipérbole da desavença interna, que é a metáfora da guerra consigo mesmo. Né? A gente viu há pouco o poema quinhentista falando da cruel guerra consigo. Eu trouxe alguns exemplos para fins de cotejo. Né? Esse aqui do Quevedo Castelo Branco, um trechinho por causa do tempo. Né? Quando às vezes a mim por mim pergunto, quem fui responde que me não conhece. Com não ser de quem sou me desconhece e tem-me por defunto já defunto. Ou seja, o eu perdido, o eu que não se conhece. Né? Martim Castro do Rio. Perdi-me dentro em mim como em deserto. Minha alma está metida em labirinto. E posto em tal perigo, já me sinto cair noutro maior nele encoberto. Esse aqui talvez tenha sido um dos mais interessantes que eu achei nessa seleção, né? Que lida com essa metáfora do labirinto, sobretudo uma coisa meio borgiana, né? Do deserto como o mais sofisticado de todos os labirintos, né? Que você não tem as referências de direção e tudo mais, né? E claro, né? A ligação muito pontual que tem, que se estabelece aqui com o poema do Nauro Machado, tal como eu apontei para vocês, né? E por fim uma passagem aqui ainda do Castelo Branco. Fujo de mim quando me não precato, sem querer outra vez me acho comigo. Tenho-me por suspeito inimigo e comigo perpétua guerra trato. Ai, se viu guerra sem despojo e glória, onde os que podem mais contra si podem, onde o que é vencedor fica vencido. Eu quebrei o soneto para poder caber aqui no tempo, né? Mas para assinalar isso, quer dizer, essa hiperbolização, não sei se existe assim, da desavença interna, ou seja, esse recurso à metáfora da guerra já prevista lá, é
é com ela que o Nauro lida aqui nesse soneto, para justamente tratar do tema do inimigo de mim. Tá? E aí, me caminhando para o último poema, do José Chagas, intitulado Dualismo, diz o seguinte, eu, que nunca termino o que começo, vou, sem ter começado, ver meu fim, e já me preparei para o regresso de uma viagem que não fiz em mim. Vivo um contraste humanamente expresso, pois me fiz dois, um bom e outro ruim. Sendo irmão de mim mesmo, a mim confesso que, se nasci Abel, cresci Caim. Das antigas eras trago esse conflito, e ora amaldiçoado, ora bendito, não encontro equilíbrio em meu redor. Mas, se não tendo início é que me acabo, lanço tudo que sou a Deus e ao diabo, e eles façam como achar melhor. É um poema que eu achei muito interessante, sobretudo, e aí eu coloco assim na esteira dos dois anteriores, como sendo aquele que com mais leveza tratou o topos, e que assinala uma espécie, não de resolução, mas um tipo de resignação, até em um tom meio jocoso, sobretudo aqui no final, lanço tudo, a Deus e ao diabo, e eles que façam o que achar melhor, né? Mas que tem como fundo o seguinte, né? Ele sai de uma formulação solipsista, ou seja, confinada ao drama interno de um eu, ele começa tratando disso, eu que nunca termino, começo e tudo, mas ele universaliza a questão. A própria ideia de dualismo já aponta para uma... Dualismo é uma palavra que, inclusive, eu lastrei aqui no dicionário de filosofia e tal. É uma palavra que é desse campo para designar justamente correntes de religiosas ou filosóficas que descrevem o real como sendo dicotômico, né? Então, no fato mesmo de o Chagas jogar com questões meio arquetípicas, né? Caim e Abel, quer dizer, a questão da rivalidade dos irmãos, né, inimigos, e, sobretudo aqui, né, um contraste expressamente humano. Aliás, uma outra passagem que ele fala, até aqui, de antigas eras trago esse conflito, quer dizer, então ele situa a questão numa espécie de dimensão que é universal e que, portanto, seria constitutiva da própria realidade, como a dizer, se o próprio real é dual, Deus e o diabo, bem e mal, como eu não haveria de sê-lo, né? Portanto, jogo isso para Deus e o diabo decidirem. Portanto, assim, eram essas as considerações, né? Então, colocando assim voltando então à proposta de leitura, quer dizer, a possibilidade de ler esses poemas tão perto da gente, assim, né, tão nossos, como contendo uma conexão muito, muito profunda com a poesia canônica de língua portuguesa lá do nosso período clássico, certo? Então, muito obrigado por me ouvirem, e deixa eu tirar aqui a apresentação. Então, professor, muito obrigada, professor Rafael Campos, por trazer essas leituras que realmente revelam, né, este eu perdido, esse ser desencontrado e consigo, né, e que entra em choque com as partes de si, né, e que na realidade se percebeu nas poesias que essas poesias trazem assim, uma espécie de quebra-cabeça, né, em que o próprio eu lírico ele é parte desse quebra-cabeça, né, dessas partes que já estão, inclusive, bem quebradas, desencontradas, e que parece que não encontra mais nenhum encaixe. Né? Conforme a Régia Agostinho colocou aqui, né, esse ser fragmentado, esses fragmentos que parece que não mais vão se unir, né, de tão despedaçados que estão. Né, e trazer exatamente essa força que advém a partir, né, desse parâmetro que se tem em Camões. Né? Camões trazendo, através da sua poesia e outros poetas também, trazendo essa ideia da imagem do próprio eu, colocado na poesia, em que se escolhe essa verve, né, em que é um verdadeiro labor para se encontrar, para se entender, para se refazer, quando na realidade, né, não há mais como juntar esses fragmentos, é o que a poesia nos traz. E conforme também a Joisa nos colocou,
né? Essa sonoridade, conforme o que você fez aí nas divisões sílábicas, ela traz também essa cadência própria do sentimento do eu, que ali se depõe na poesia em busca desse eu que está perdido e fragmentado. Muito obrigada. Nós podemos, então, professor Dino, abrir para algumas considerações que queiram fazer, perguntas também ao professor Rafael, que queiram fazer a respeito do que ele, então, aqui nos apresentou, né? E muito bem apresentado. Muito obrigada, professor, por sua fala, pelos poemas que trouxe, que nos faz refletir exatamente sobre essa questão do eu lírico, ali completamente fragmentado, né? Despedaçado, desencontrado, né? Com esse aspecto contraditório do próprio eu. Então, quem quiser, então, fazer alguma pergunta, alguma consideração, fique à vontade. Levante aqui a mão. Bora, Neres. Estou apenas ouvindo aqui, Dino, e aprendendo com meu querido amigo Quevedo, que sempre dá uma aula, sempre dá uma lição, e a professora Régia acaba de levantar a mão aqui, vamos ouvi-la, Dino. Oi, Rafael. Oi, gente, tudo bem? Então, uma pergunta que eu tenho, assim, uma curiosidade mesmo, né? Se esses topóis, né? São topóis, eles são conscientes do poeta? Ele sabe que ele está seguindo isso? Ou é uma coisa do inconsciente, assim? Né? Sempre eu tive essa curiosidade, sabe? Eu acho que alguns poetas têm clareza que eles estão seguindo uma tradição, mas será que todos eles têm essa clareza, assim, que estão seguindo essas tradições? Oi, Régia, boa noite. Boa noite, Neres, também. Então, essa pergunta sempre surge, né, quando a gente traz esse tipo de proposta de leitura e tal. A gente nunca tem categoricamente como afirmar, né, a não ser que o poeta tenha colocado em depoimento em algum lugar, mas não sendo assim, não dá para dizer se houve consciência na escrita, né. Mas a questão, como a gente pauta esse tipo de leitura, Régia, é muito mais de diálogo intertextual. Né? Quer dizer, independente se houve ou não a consciência do poeta ao escrever dessa maneira, assim, com conexões tão explícitas, às vezes, ora explícitas, ora mais nas entrelinhas, com poemas da tradição, né? Interessa mais a gente saber o que isso pode render em termos de interpretação literária, né? Quer dizer, tanto para a época desses poemas quanto para a nossa, né? Porque isso esteve lá na origem do meu interesse por esses poemas do Inimigo de Mim, né? Que eles já mostravam uma espécie de concepção da subjetividade que, a meu ver, era muito moderna. Assim. Eu não dispunha era de maneiras de fundamentar isso, mas, por exemplo, me parecia que, e até me perdoe o anacronismo, né? Diante de uma historiadora, né? Parecia que eram poemas de viés muito existencial, né? Mas essa coisa do existencial é mais para a gente aqui, né? Ou essa ideia de um eu cindido, essa ideia do duplo, que foi uma coisa que a psicanálise, né, explorou e tudo mais, quer dizer, tudo apontava para coisas muito modernas e tudo mais, né? Então, quer dizer, é isso que é mais fecundo, né, para a interpretação literária, quer dizer, o que nessa via de mão dupla, tanto para a época quanto para a nossa, né, aquilo pode render em termos de interpretação, compreende? Mas, assim, às vezes, claro que intertextos, como, por exemplo, você pegar um poeta que reescreveu a Canção do Exílio, digamos, aí, claro que as marcas são evidentes, né, de que houve uma consciência, houve uma intencionalidade na reescrita de determinados textos. Mas, enfim, fora isso, a gente lida com da maneira como eu te expliquei, né? Rafael, uma coisa que me surge aqui,
e você fez aí um recorte, né, vários autores no século XVI, né, a partir de 1525, começando com Sá de Miranda, né, Comigo Me Desavim, passando por Camões, mas se a gente for esmiuçar, nós vamos encontrar muitos outros autores dentro dessa temática, né? Eu estava aqui me lembrando, quando você colocou o poema de Nauro Machado, fiquei me lembrando de Cruz de Souza, em que praticamente ele seria o inimigo e que só havia uma possibilidade, o que não aparece aí em outros, mas a morte era a única possibilidade de você se desgarrar, né, do eu. Então ali você faz o que o Nauro Machado coloca, faz o que o Ferreira Goulart, né, coloca o homem dividido em dois. Um é terreno e um outro seria o existencial. Esse existencial pode escapar, né? Mas esse que é o corpo, esse não tem jeito, né? Eu preciso me desgarrar para buscar. Isso o Cruz de Souza faz muito bem. E o Junqueira Freire, que acho que é um poema chamado Hora do Delírio, em que ele diz o seguinte: se é verdade tudo que dizem sobre o cristianismo tal, eu realmente quero desistir de tudo e ir embora. E aí, no final, ele diz que é vencer o inferno, né? Quer dizer, ganhar o inferno, porque, segundo a seita, né, e que ele cita ali, o suicídio não ganharia a eternidade, então ele ganharia o inferno, mas queria sair. Então, é um tema em que ela não está presa a um momento, né? Ela vem ao longo do tempo, e aí pegando um gancho na fala da Régia, né, para você refletir um pouco sobre isso, né? O poeta, então, ele se deixa influenciar por determinados autores, que é os que eles leem, né, geralmente, né? Você começa a ler aqui, o Neres, por exemplo, tem os seus poemas, os seus poetas preferidos, você tem os seus, né? Então, se deixa, e, portanto, o sujeito acaba, então, construindo dentro dessa temática que o influenciou, né? Mas ela faz parte aí de várias épocas, não é isso? Bem, mais ou menos. Antes de entrar pontualmente nessa questão, né? Eu tratei aqui do Topos do Inimigo de Mim, a partir dessa antologia do Camões e seus contemporâneos do século XVI, né? Mas o trabalho da Cláudia mostra isso. O próprio Comigo Me Desavim, do Sá de Miranda, ele já é uma como se dizia na época, né? Uma derivação, não, é uma esqueci uma glosa, essa é a palavra, né? É uma glosa de um mote de um poema espanhol, do Jorge Manrique, né? Que é um pouquinho antes, né? Então, primeiro que tem uma coisa, que é, na época em que vigorava a prática da imitação poética como dispositivo mesmo do poeta se afirmar enquanto tal, né? Quer dizer, se Dino quer se estabelecer como poeta no meio literário, ele tem que se mostrar capaz de imitar o Petrarca, de imitar o Homero, se ele for escrever uma epopeia, né? Então, na vigência da imitação poética, há essa coisa de você se inserir numa tradição e imprimir ali a sua marca pessoal, era o próprio modus operandi, digamos assim, né? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é como a Régia falou, quer dizer, você encontrar conexões disso em outras épocas, né, em que não vigorava mais, você falou aí de uma época que já é romântica, simbolista e tal, em que não vigorava mais propriamente essa ideia de imitação poética como um procedimento de legitimação do poeta, né? E aí a gente pode encontrar formulações semelhantes e tal, que não necessariamente sejam muito afins ao esquema do topos, propriamente dito, né? Uma coisa que eu acho interessante de se pensar, e a Cláudia também fez um pouco isso no trabalho,
Como isso pode ser considerado uma espécie de estágio para um outro momento importante da poesia de língua portuguesa, que é a da despersonalização poética, com o Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro, né? Quer dizer, você consideraria essa parte da cisão interna como um momento inicial do conflito, e aí no século XX, com esses dois poetas, o esgarçamento completo disso, a fragmentação absoluta, né? que rendeu, então, no Pessoa a questão da heteronímia e tudo mais, né? A ponto de o próprio ortônimo ser uma espécie de criação, esse tipo de coisa, né? Enfim, não sei se respondi exatamente, mas seria por aí, né? É certo, muito bem mesmo, né? Muito bem, obrigado. Agora, chamar meu amigo Natan, queria que você comentasse um pouco. Sinta-se à vontade, Natan. Antes, porém, eu queria que o Rafael fizesse mais uma consideração sobre uma ideia que me veio à cabeça em relação ao tema que ele defendeu, especialmente em relação à expressão inimigo de mim, né? Bom, ele falou aí rapidamente da questão da psicanálise, né? E assim, que a gente percebe em grande parte das obras literárias, seja da poesia, da prosa, é que os personagens eles passam por conflitos pessoais, na maioria das vezes, né? Mesmo quando as relações são com outras pessoas, elas geram o conflito pessoal. Eu me lembrei aqui do personagem do apanhador do campo de centeio, né? Da morte do Ivan Illich, todos eles passam por esse conflito, por esse momento de divisão do eu, né? E levando isso para a parte da biografia também, falando do eu enquanto pessoa e do eu lírico, eu queria que ele fizesse uma consideração a respeito dessa briga interna do eu poeta, do eu como pessoa física e do eu lírico como entidade. Se essa entidade é uma forma de compensação de alguma coisa que é defeituosa ou faltosa no eu como pessoa, ou se é um complemento desse eu como pessoa. Rapaz, essa pergunta é muito difícil, né? Acho que os poetas podem responder melhor. Se é compensação ou se é outra coisa, né? Eu acho que pode ser, né, várias coisas, e aí, claro que depende da índole de cada poeta e tudo mais. Uma coisa que eu trouxe aqui muito ano passado, né, mas que renderia mais conversa, é a ideia da arte como, se não ordenadora dos conflitos, pelo menos, sei lá, algo que fornece ao caos alguma forma, né? O gesto da escrita poética como moduladora, né? E isso está no poema Traduzir-se, né? E há uma possibilidade de leitura disso no próprio Comigo Me Desavim do Sá de Miranda, né? O exercício da criação artística como um exercício que é capaz de ordenar, de alguma maneira, o caos da criação, né, do criador. Nesse sentido, eu não sei se poderia se chamar isso de compensação, mas, de algum modo, pegando uma palavra meio freudiana, né, é um mecanismo de sublimação, né, quer dizer, é uma possibilidade de escoamento desse inferno interior, disso que eu chamei aqui, grosso modo, de caos, né, em alguma coisa dotada de alguma ordem, né, de alguma forma, né. E como você disse, né, quer dizer, isso está em qualquer arte, e está na literatura de prosa. Eu, coincidentemente, terminei hoje a leitura do Duplo, do Dostoiévski, né, que é um romance em que trata exatamente disso, desse processo psíquico, né, que leva um funcionário russo a achar que tem um duplo dele trabalhando junto com ele, infernizando a vida dele, né? Então, quer dizer, isso levado ao patamar mesmo da projeção psíquica, né, no caso patológico, enfim, né?
Mas é isso, não conseguiria precisar em um único mecanismo, né, seja de compensação ou qualquer outra coisa, mas que, de algum modo, a arte pode oferecer alguma coisa nesse processo, né? E em maior ou menor grau é um tema até bem recorrente, né? Tu falaste aí do duplo, me lembrei do Homem Duplicado, de Saramago, O Médico e o Monstro, de Stevenson, né? Que mais que poderia ser? William Wilson, de Poe, né? Um tema muito recorrente mesmo. Verdade, verdade. Professor, a Luma Moraes, ela faz aqui uma pergunta e nos coloca qual o termo mecanismo de sublimação? O termo é esse, sublimação. Não, na verdade eu queria ter certeza se é sublimação mesmo o nome, né? Que você falou sobre Freud. Né? Ah, tá. Sim, exatamente. Ok. Muito bom. Então, mais alguma pergunta? Eu queria ver o Natan se ainda está podendo aqui, Natan. Oi, Dino. Tudo bem, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da cidade, dessa ilha, desse mar que nos cerca, e de que maneira esse mar, essa ilha, esses encantos, essas lendas, elas povoam tua mente na hora da construção do poema. Como é que funciona isso? Esse é outro tema que eu acredito que é muito recorrente também, né? O homem e seu lugar, né? O homem e esse apego ao lugar onde ele nasceu, ao seu torrão, né? Acho que o Ulisses, né? Talvez seja o grande ícone desse distanciamento da Terra e ao mesmo tempo dessa proximidade, né? Parece que ele levou Ítaca com ele para onde ele ia, né? Mas assim, na minha poesia, eu que tenho me afastado muito pouco da ilha, e quando me afastei foi por curto período de tempo, eu não chego a sentir saudade do lugar. No poema, no livro, isso quase não aparece. Mas eu sinto saudade especialmente de um tempo a que esse lugar pertencia. Acredito que seja mais isso do que o lugar propriamente dito. Inclusive, é bem frequente nos poemas do livro a ideia de que São Luís já não é São Luís. Né? O lugar é o mesmo, mas a ilha não é mais a mesma. Né? É como se tivesse surgido, então, uma outra cidade, se tivessem construído uma cidade em cima da cidade de São Luís. Daí ela estar naufragada, né? Mas um dos temas principais, talvez nem seja esse, mas acredito que é a bovinização do homem, né? O homem que vive nessa ilha, especialmente nos bairros periféricos, né? Que foi onde eu me criei também. O bairro da Liberdade, que antes era chamado de Matadouro da Liberdade, né? Como tu bem sabe, né? Então, essa questão da bovinização do homem, que, embora no caso do bairro da Liberdade remeta à década de 50, 60, ainda é uma realidade hoje, né, com outras facetas, com outros moldes, né, mas que continua sendo uma realidade, a questão da bovinização. Então, eu acho que é isso, o tema é principalmente esse, a bovinização do homem e a ilha como um curral mesmo desse homem, onde ele se vê impedido, né, de certa maneira, de sair. Muito bem. Respondeu ou ficou pela metade? Tudo bem. Eu queria dar uma lida num poema aqui. Esse eu nem ia lê-lo, mas eu percebi uma semelhança com o início do poema que o Rafael leu do Nauro Machado, onde ele diz que minha existência é como um pesadelo, né, igual a um pesadelo. Queria só fazer um link aqui com a leitura dele,
com um poema que tem na Ilha Naufragada, que é um soneto também, coincidentemente, né? Que diz... e ele falou também da questão do labirinto, né? Do homem perdido no labirinto, do fio, né? Que conduz esse homem. E o poema diz: minha existência é um processo kafkiano que pelos tribunais sujos se arrasta, com os joelhos esfolados e as mãos gastas, e um roteiro feito só de enganos. Passam-se horas, dias, meses, anos, e o meu humano empenho nunca basta para merecer de um pai que se afasta as bênçãos que curem da alma os danos. A inútil causa dos dias me draga e medra em meu corpo como uma praga o medo de ter os pés sobre um vão, que enquanto caminho nas ruas sinto que me aprofundo em algum labirinto, em cujo centro eu morra como um cão. Que foi o final do personagem de Kafka, né? A morte como um cão, né? Então é esse homem que se vê privado de vida, privado de espaço, né? É uma representatividade do homem periférico, esse livro, praticamente. Eu acredito que a semelhança com o poema do Nauro seja só ali na questão da estrutura mesmo dos primeiros versos, né? O tema é um pouco mais distante. Então, pois não, diga. Dino, ainda vai fazer alguma outra pergunta? Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Né? Esperar. E a Luma... Mas a Luma trabalha com prosa, né, Rafael? Sim. Na verdade, eu não sei o que ela está trabalhando agora. Com prosa. Tudo bem. Gente, mais alguém? Neres está quietinho aqui. A Neres ainda ele, quando você fala em liberdade, ele fica se lembrando, de um bairro da Floresta, tá bom? E o bairro do Areal. Ele não conhece Monte Castelo. Para ele é Areal ainda. Pelo amor de Deus, né? Mas, Rafael, essa questão da imitação, ela segue todo esse percurso, passando pelo barroco, vai até essa questão do arcadismo, e se rompe só mesmo no que a gente chamaria de romantismo? Não. Será? Bom, professor Rafael. Pode falar, Maria Regina, fica à vontade. Foi para o professor, Dino? Foi para o Rafael. Não, professor, não? Não, então, enquanto projeto literário, né, enquanto concepção de criação poética, sim, o romantismo foi um projeto de ruptura com a tradição clássica, então ele atentou contra esse princípio da imitação, isso é uma coisa. Agora, verificar que na prática da criação poética a imitação foi extinta ou banida completamente, isso não se verifica propriamente, né? Acho que é aí onde você quer chegar, né? Agora, existe um tipo de não seria imitação, é usar o modelo para você desconstruir, que aconteceu com esse pessoal de São Paulo, logo aí que antecede a Semana de Arte Moderna, e depois da Semana de Arte Moderna, é você tomar alguns textos e desconstruir aquilo ali. Seria aí o outro lado dessa imitação, né? Você pega o modelo, mas desconstrói, não é isso? É isso. Agora, essa prática já havia no período da imitação clássica. Já. Esse próprio Baltazar Estasso, que eu apresentei aqui, ele tem sátiras, mas aí é uma questão de rebaixamento de registro, né, e de, por exemplo, aquela coisa da poesia sobre a mulher, né, a mulher idealizada e tudo. Existem as sátiras que justamente rebaixam a descrição feminina, né, para o cômico, para o caricato e tal,
justamente lidando com certos modelos conhecidos, né? De algum modo, isso também, essa prática já acontecia na época. Muito bem. Gente, mais alguém? Então, acho que a gente pode encerrar, não é isso, Maria? Sim, mais alguém que gostaria de falar algo, perguntar? Tudo bem? Então, nós agradecemos a presença do professor Rafael, do escritor Natan. Muito obrigada, foram discussões valiosas, que realmente resgata, né, esta poesia que, conforme também o professor Dino aqui nos colocou, ela perpassa por vários momentos, né? Eu até também acredito que, em se tratando do poeta, né, o eu lírico está presente assim, com esse conflito interno em qualquer momento, né? E tendo aí, como o professor Quevedo colocou, né, um parâmetro, mas que não deixa também de acrescentar aquilo que o consome, aquilo que o inquieta, né, esta guerra também, como aqui foi colocado pelo professor Rafael, né, que o leva também a depositar na poesia toda essa angústia, né, todo esse drama pessoal, todo esse drama do próprio eu, esse desencontro consigo, desencontro com o mundo também, leva, conforme também o Natan Campos colocou, em relação à própria cidade, né? Então, leva o eu lírico a ter esse desencontro com o mundo externo e com esse mundo interno também, que realmente termina consumindo, ele transporta isso para a poesia, né? E se em algum momento isso coincide, né, com o próprio ser autor que escreve e com aquele eu lírico que ali ele coloca, deposita na poesia, né? Isso fica, eu acredito que está de acordo com cada um que escreve, né? Que eu acredito que até seja um tanto de muito difícil não se perceber um pouco do próprio eu do autor ali na poesia, né? Eu acredito que isso fica ali, de alguma maneira, revelando também essa concepção de quem está escrevendo, esse mundo de quem está, esse sentimento de quem está escrevendo também, né? Então, muito obrigada, foi uma honra recebê-los aqui no nosso encontro, né? E obrigada a todos também que estão nos ouvindo, obrigada pela participação, porque também há participação silenciosa, estão aí escutando, apreciando, né, somando ao que todos nós temos também de informações, de conhecimentos, de concepções, né? Participação silenciosa também ela é válida, muito válida sim, porque estão nos ouvindo. Muito obrigada. Passa para o professor Rafael, depois ao escritor, também professor Natan, e depois ao professor Dino. Bem, só agradecer novamente o convite, Dino, parabenizar o grupo pelo evento, obrigado também Maria Regina e Natan, boa noite a todos, obrigado. Acho que o Natan tem que sair. Natan, muito obrigado, tá? Rafael, obrigadão mesmo, tá? Muito obrigado, gente. Amanhã.